Eu tive um caso de uma menina que foi abusada pelo pai, mas ela não tocava no assunto. Você falou de constelação familiar, né? Isso. Ela também revive, né? Ela leva Sim. a pessoa para leva para trás, trauma, no sentido, pro trauma, no sentido de você perdoar. Agora, andaram fazendo isso para crianças ou adolescentes ou pessoas que foram abusadas. Como é que você vai perdoar o seu... Isso é uma coisa que acontece com a maturidade, em algum momento, quando você começa de alguma maneira ter a tal da inteligência emocional, e depois eu digo que a última instância da inteligência humana é a inteligência espiritual. Leva tempo para a gente chegar a isso, ou tem muita gente que não vai chegar. Como é que eu posso botar, teoricamente, você de frente para um pai abusador, numa representação, e perdoar porque ele foi abusado? Porque no primeiro momento que alguém confessa que foi abusado, essa pessoa quer ser acolhida. Porque, em geral, ela foi abusada quando criança. E quando criança, a criança confunde o abuso como se ela estivesse tendo um prazer. E aí se sente culpada. E não é. A criança está tendo uma descoberta de percepção de sensibilidade. E que é posta para o abusador como, mas você está gostando. Não, ela está tendo uma descoberta perceptiva. Que não tem nada a ver com prazer. Porque o clima, ela sabe que é um clima esquisito. É interessante isso. Mesmo a criança tendo uma sensação perceptiva de sensibilidade no corpo, ela sabe que aquilo tem uma tensão no ar. E isso acontece muito. Uma coisa misturada. Exatamente. E para falar, para uma criança ou para um adolescente falar de abuso, é uma coisa que requer um tempo. Tem que ter muita confiança, porque, em geral, o adulto que ela confiava foi a pessoa que fez. Então, não é uma coisa que você, num final de semana, reúne as pessoas e, tipo assim, tá aqui, ele fez isso porque o pai dele fez isso. Né? Então, funciona para algumas coisas, sim, mas para outras, não. Eu já recebi muita gente que fez constelação e segunda-feira estava no meu consultório desesperada. Eu não sou contra a técnica da constelação, deixo isso muito claro, eu não sou contra nada. Mas a gente tem que ver se aquela técnica, naquele momento, aquela pessoa está preparada. Às vezes a gente não está preparada para as verdades. Claro. Né? Quantas vezes você sabe de uma verdade, mas você não quer tocar naquela verdade? Aí quando você tem lá seus 40 anos, você fala tipo assim, não, agora eu tenho que admitir essa verdade para mim. Né? Existe um processo. A mente tem um processo, ela vai abrindo as possibilidades. Isso vem com autoconhecimento, com estudo. Isso não vem com magia. Porque as pessoas sempre acham assim, eu vou fazer um troço e vou ficar maravilhosa. Não, a gente vai ficando maravilhoso porque a gente vai se tornando um ser humano melhor. Não existe outra saída. Não tem atalho. Não tem atalho. Mas o caso, por exemplo, das pessoas que te procuraram depois de fazer a constelação, foi por causa disso? Porque era muito cedo para fazer essa confrontação? Era. Entraram em estado de pânico, em ansiedade. E foi uma coisa assim... E eu não entendia, porque eu não entendia da técnica. Eu falava... não entendo direito, mas eu já ouvi falar que é isso. É você... fazer uma representação. Se torna, sei lá, o pai ou a pessoa que você sofreu trauma e você revive aquilo de novo. Exatamente. Numa intensidade. E num período, assim, no final de semana. Aí, de repente, tchau, acabou o encontro. Se vira. Vamos todo mundo para casa. Nossa. De repente, você mexeu em coisas que não estava pronto ainda. Você abre uma ferida e não fecha, né? Eu tive um caso de uma menina que foi abusada pelo pai, que ela levou 1 ano me procurando, e ela sabia que eu sabia, mas ela não tocava no assunto. E aí, você também não? Não, jamais. E a gente ia conversando, aí teve um dia que ela falou assim, eu hoje não saio daqui antes de falar o que eu tenho para falar. Poxa. Aí eu falei assim, fique à vontade, se você não quiser falar, não vai fazer a menor diferença. Eu estarei do seu lado como estou em qualquer circunstância. Aí ela chegou e falou. E ela falou, meu maior medo é que volte a acontecer. Eu falei, não há essa possibilidade, porque a gente já entrou na justiça, ele é obrigado a ficar afastado de você pro resto da vida. E ela falou, e se ele for no meu casamento? Eu falei, não irá, ele será preso. Então, assim, aí eu fui botando
tudo que a gente tinha de De uma forma recursos. Prática, né? Tem que ser prático. Sim, tipo assim, ela tem medos, eu tenho que dizer, para isso a gente tem isso. Isso daqui para isso não, tem isso. não tenha medo, porque isso não pode acontecer. Isso. O que falta, né? E aí, essa menina é um amor de pessoa, e ela chegou e falou assim, mas eu tenho que falar com a minha avó, que era a mãe dele, né? Mãe do pai. Sei. Ela falou, mas a minha avó tá com 89 anos. Eu falei, mas se você acha que tem que falar, você fala. Aí ela, mas se ela morrer? Eu falei, ninguém morre antes da hora. Se ela morrer, era o horário dela. E ela foi e falou, de uma maneira muito calma. E a avó falou, filha, o que eu posso te dizer, que quando você vier aqui passar férias, eu nunca deixarei ele estar aqui, apesar de ser meu filho. Olha só. Então, ela foi conseguindo falar para a tia, ela foi conseguindo falar para... E o irmão, até o irmão tem autismo. E o irmão percebia e não conseguia fazer nada. E o irmão só falava, tira esse homem daqui, tira esse homem daqui. Foi uma situação muito interessante, porque ela protegeu esse irmão. Ao mesmo tempo, teve uma hora que ela tinha raiva porque o irmão não tomava uma atitude, mas o irmão, coitadinho, não tinha como. Ele era massacrado. Mas a mãe conversou, assim, foi uma coisa muito bonita que hoje eles são muito unidos, assim. Tem uma união, uma força. E eu te digo, aquela menina vai transformar essa história, ela não sei o que ela vai ser, mas ela vai ser de uma resiliência. Mas um ano a gente ficou uma olhando para a cara da outra, falando de outras coisas, falando de pessoas, Você sabia e tem mas a hora nunca, certa, né? até que o dia que ela falou, falei, fique tranquila que você hoje é a última paciente, a gente tem todo o tempo do mundo. Imagine dirigir um carro de Fórmula 1 no meio de uma cidade com trânsito caótico igual São Paulo. É exatamente assim que funciona o cérebro de nós que temos TDAH. Você tem um potencial incrível, ideias brilhantes, um coração cheio de boas intenções, mas parece que sempre está preso. Os planos ficam no papel e a vida não anda. Até as coisas mais comuns parecem tarefas impossíveis de serem cumpridas. Mas não precisa mais ser assim. No meu curso Superando o TDAH, eu pego na sua mão e mostro passo a passo como transformar a inquietude de uma mente em uma força poderosa que trabalha sempre a seu favor. São mais de 30 anos de experiência compilados em um método simples e direto para você desbloquear o verdadeiro poder do seu cérebro, transformando cada pensamento disperso em uma peça-chave para atingir objetivos que antes pareciam impossíveis. Se fizer sentido isso para você, conheça o curso agora mesmo.